semana continuamos na ressaca do Halloween. Temos algum terror, temos mistério, temos pessoas que explodem espontaneamente. Temos tudo, é à vontade do freguês. Sejam então muito bem-vindos ao 24º episódio do Filmes. Hoje é dia 7 de novembro de 2023 e por aqui ainda continuo de ressaca do Halloween. Eu vi muitos filmes de terror, ou uma espécie de terror, nas últimas semanas, por isso ainda tenho aqui alguns para falar. E começo se calhar com o piorzito, que é o Five Nights at Freddy's, a adaptação de um popular videojogo que eu nunca joguei, eu não faço ideia do que se trata, quer dizer, faço ideia do que se trata porque já vi o filme, não é? Mas antes de ver o filme eu sabia muito pouco do Five Nights at Freddy's, não conhecia o lore, não conhecia as personagens, ou seja, vejam a minha opinião como a opinião de um indivíduo que não conhece o jogo e quer apenas ver um bom filme de terror, o que infelizmente não foi o caso, mas lá chegaremos. Então, este é um filme realizado pela Emma Tammy, uma realizadora que em 2018 fez um filme de terror independente chamado The Wind, que tem uma respeitável avaliação de 81% no Rotten Tomatoes, o que não é nada mau, e que também é conhecida por um podcast de ficção chamado The Left Right Game, que mais uma vez eu não conheço. Aqui confesso a minha ignorância para com o trabalho da Emma Tammy. Então, este filme é protagonizado pelo Josh Hutcherson e, tal como disse, é a adaptação do tal famoso videojogo. E a verdade é que o filme tem feito muito dinheiro e isso tem surpreendido muita gente. Tenho visto muita gente a dizer que se está a sentir velha porque não fazia a mínima ideia que este videojogo era assim tão popular. Eu provavelmente sou uma dessas pessoas. Eu sabia que era popular. Sabia que era popular, sobretudo no circuito da Twitch e do live streaming de videojogos, porque eu sempre olhei para este jogo como um jogo muito baseado nos sustos, naqueles jogos que as pessoas jogam online para se assustarem e pelos vistos isso é um fetiche de muita gente, ver pessoas a assustarem-se com videojogos. E eu sempre coloquei este videojogo no patamar, por exemplo, do Slender, pronto, daquele indivíduo muito fininho, magrinho, que andava lá na floresta e tal. Ou seja, nunca foi um jogo que eu respeitei particularmente, se calhar até estou enganado, se calhar até é um jogo com uma grande história, com uma grande mecânica, mas tenho algumas dúvidas. Mas pronto, isto aqui não é sobre o videojogo, isto aqui é sobre o filme. Então o filme é sobre um segurança que é contratado para tomar conta de uma velha pizzaria temática, que é este tipo de restaurantes temáticos são muito populares nos Estados Unidos. Este foi, na narrativa do filme, muito popular em tempos e era conhecido por ter uns robôs, uns animatrónicos muito realistas que interagiam com o público e tal. Entretanto, a pizzaria fechou, ficou abandonada, mas pelos vistos tem um dono bastante rico que faz questão de contratar um segurança para vigiar o espaço e é ali que o Josh Hutcherson, a personagem dele, entra em jogo. E obviamente ele vai descobrir que não vou entrar aqui em pormenores, vejam o filme, vocês sabem, não é? Os animatrónicos são maléficos e vão andar a fazer coisas maléficas. Então, coisas boas do filme, porque também tem coisas boas. Então, eu não acho que a ideia seja totalmente disparatada. Já ouvi muita gente a dizer que a ideia é um disparate e que não havia forma de fazer um filme bom com aquela ideia. Eu sinceramente não acho isso. Acho que a premissa é porreira, o próprio espaço onde se passa o filme, o tal restaurante, tem bastante potencial. Eu gostei do design dos animatrónicos, por exemplo. Acho que estão bastante creepy. Na verdade, um animatrónico é sempre uma coisa creepy, não é? Mas neste caso acho que resulta bem. Não é por aí que o filme falha. Gostei também bastante do empenho do protagonista, do Josh Hutcherson.
porque acho que conseguiu transmitir muito bem aquela confusão mental em que se encontrava, aquele trauma de alguém que está quebrado psicologicamente, que carrega um grande sentimento de culpa e que quer fazer tudo o que estiver ao seu alcance para corrigir o que aconteceu, mesmo que isso o esteja constantemente a prejudicar. Eu senti isso naquela personagem, naquela representação, digamos assim, e, e de um modo geral, acho que o filme está bastante bem realizado. Nota-se que a realizadora tem uma boa noção do espaço e sabe como criar tensão através da edição e dos enquadramentos. Ou seja, nota-se que tanto a realizadora como os atores, sobretudo o protagonista, estão a tentar o melhor que conseguem. Disso não tenho grandes dúvidas. Agora, o que é que eu não gostei? Uh, Basicamente não gostei de mais nada. Não gostei de mais nada. Para começar, não é um filme minimamente assustador, o que é um grande problema, não é? Tive alguma dificuldade em perceber qual era o público-alvo do filme. Dava aquela sensação de estar a ver um episódio grande dos Goosebumps, dos arrepios dos anos 90. Não sei se se lembram dessa série, tinha um cão no genérico com os olhos amarelos, que era bastante icónico. Ainda hoje conheço algumas pessoas que se lembram dos arrepios, sobretudo por esse cão. E a verdade é que acho que esse cão era bastante mais assustador do que tudo o que acontece no Five Nights at Freddy's. Porque lá está, o problema aqui não é o conceito. Como disse, o conceito é interessante. Este tipo de cenários são creepy por natureza. E podem-se fazer coisas muito, muito interessantes com este tipo de premissa. Há, por exemplo, um filme com o Nicolas Cage de 2020 hum, que se chama. Como é que aquilo se chama? Não é Charlie, não é? É Charlie Wonderland. Willy's Wonderland, que é essencialmente o Five Nights at Freddy's. Eu acho que é mesmo uma espécie de cópia, porque é demasiado próximo para não ter sido pelo menos inspirado no Five Nights at Freddy's, no videojogo. E, embora esse filme não seja grande coisa, não é? Porque é trash puro, quase que parece um filme daqueles da Troma e assim, é infinitamente mais interessante do que este, porque sabe brincar com aquela premissa, sabe espremer a insanidade daquela premissa. E acho que resulta bastante melhor do que este filme, apesar de, lá está, não ser o melhor filme do mundo. Longe disso. Porque este filme também se leva demasiado a sério. Acho que passa muito tempo, este filme, o Five Nights at Freddy's, não o Willy's Wonderland, não é? Acho que se leva demasiado a sério, passa demasiado tempo à volta dos dramas pessoais e dos dramas legais do protagonista, nomeadamente a questão da custódia da irmã e de todo um plano maléfico da tia, acho que era a tia, que acaba por não dar em nada e é tudo muito inconsequente e acho que acaba por ocupar um grande espaço na duração deste filme. E depois está cheio de referências. Imagino que sejam referências, pelo menos são uma espécie de piadas soltas que imagino que possam fazer sentido para os fãs dos jogos, mas que para uma pessoa que não conhece o jogo fica só tipo: ok, que raio? O que é isto? Porquê? Há, por exemplo, uma piada recorrente que envolve um taxista que imagino que seja uma referência qualquer ao videojogo, não sei, mas que não faz muito sentido, mas que eles insistem e até têm honras de aparecer depois dos créditos finais, o que é bastante estranho. Mas pronto. Há muita coisa aqui que não faz sentido, na verdade, não é? Desde as reações destes personagens, as revelações. Pelos vistos, há dois ursos que são diferentes, mas que eu só soube que eram diferentes porque vi um frame pá, aí no Twitter a dizer que eram personagens diferentes, porque eu pensei que fossem a mesma personagem. E lá está, toda a sequência dos acontecimentos, as motivações. Há aqui muita coisa que não faz sentido. E por muito que se perceba que a realizadora até sabe o que está a fazer e que os atores, sobretudo o Josh Hutcherson, até se esforçam, o resultado final é
é bastante fraquinho. Não vejo mesmo que isto possa interessar a muita gente que não conheça o videojogo. A mim, pelo menos, interessou-me o hype, e lá está, porque eu gosto de videojogos, mas de resto, não recomendo de todo este Five Nights at Freddy, se não forem fãs do jogo. Se forem fãs, vejam, porque de certeza que vão encontrar aqui alguma coisa que vos interesse. Então, o outro filme que trago aqui não é bem um filme de terror, mas tem alguns elementos de terror. Estou a falar do Mistério de Veneza, o último filme da infame trilogia. Por enquanto, é apenas uma trilogia. Não sei se é o último, não investiguei o suficiente. Estou a falar dos Poirot do Kenneth Branagh, ou Kenneth Branagh, acho que é assim que se pronuncia, Branagh, que é uma trilogia que começou com o Crime no Expresso do Oriente, em 2017, acho eu. Acho que sim. No ano passado tivemos então o Morte no Nilo e agora temos este Mistério em Veneza. E se até aqui o grande problema destes filmes nunca foi propriamente o enredo, não é? Nem o mistério em si, foram adaptações mais ou menos diretas das histórias de Agatha Christie, por isso tudo o que estava relacionado com o mistério e com a revelação estava razoavelmente bem executada. O grande problema destes filmes, sobretudo do último, era aquela realização muito espampanante, com muito CGI, com movimentos de câmara muito exagerados, era tudo bastante parolo mesmo, era tipo um Michael Bay da Agatha Christie, mas acho que ainda mais parolo que o Michael Bay, e chocava bastante com a natureza clássica daquelas obras, porque acabava por desvirtuar tudo o resto. E lá está, a dar um toque de modernidade a uma obra clássica não é mau, de todo. Há muitos filmes que o fazem bem. Estou a lembrar-me, por exemplo, do primeiro Sherlock Holmes, do Guy Ritchie, que é bastante competente, mas aqui a coisa não funciona, porque lá está, convém que essa linguagem contemporânea sirva pelo menos um propósito narrativo. E neste caso, não só não servia, como punha em causa a própria narrativa. E, tendo em conta tudo isto, fui para este Mistério em Veneza a pensar que ia ser o mesmo e, surpreendentemente, não foi. Aliás, nem parecia que este filme pertencia à mesma série, porque está surpreendentemente bem realizado. É um filme tenso, é cuidado, há, há uma boa noção dos espaços, consegue brincar muito bem com as sombras e com a luz. E gostei muito da realização. O próprio espaço é muito bem caracterizado. O filme passa-se quase todo no mesmo sítio, que é um edifício abandonado em Veneza, mas que tem assim uns toques de gótico. O próprio filme tem assim uns toques de terror gótico e a coisa funciona. Pelo menos a realização, lá está. Porque aquilo que eu acho que não funciona aqui, pelo menos aquilo que eu não gostei tanto, foi a parte do mistério em si, do whodunit propriamente dito, que acho que não funciona de todo. É tudo muito rebuscado, há personagens que não fazem muito sentido existirem, outras que parecem deixadas a meio. E é curioso isto acontecer porque, supostamente, tal como os outros, também esta é uma adaptação de uma história da Agatha Christie. E lá está, se há pessoa que sabe escrever este género de coisas, é a Agatha Christie. Então, o que é que se passou aqui, não é? Era a grande questão que eu tinha. Eu fui então investigar um pouco e, sim, este filme é vendido como sendo uma adaptação de uma história chamada Halloween Party, da Agatha Christie. Pelo menos é isso que aparece nos créditos, mas na verdade é uma adaptação muito, muito livre, porque, tirando o nome de algumas personagens, não há grandes semelhanças com essa história. O crime é diferente, o culpado é diferente, a motivação é outra. Ou seja, o filme é essencialmente uma história original do Poirot que se serve dessa ideia de ser uma adaptação de uma história da Agatha Christie, mas que na verdade não é nenhuma adaptação. É apenas uma. Ou melhor, é uma adaptação, mas muito, muito livre. E é uma coisa que se nota porque, de facto, é mesmo o pior do filme. Ao contrário dos filmes anteriores, que era o que se aproveitava, no fundo, que era o mistério em si, o whodunit, propriamente dito, neste é precisamente o contrário. O que se aproveita é a realização, é o domínio,
eh, de todo o cenário, todo aquele espaço, como ele se move naquele edifício e como apresenta aquela tensão e aquele mistério. Tecnicamente e até a nível de tom, este filme é muito porreiro, só que lá está mal escrito e não há pecado maior para uma coisa destas, para um whodunit, do que estar mal escrito, e o que é uma pena, não é? Porque o Kenneth Branagh tinha aqui a oportunidade de se redimir, sobretudo pelo último filme, pelo Crime no Nilo, que é um crime cinematográfico a alguns níveis. Então, mais coisas. Se calhar agora vou acelerar um pouco, hum, com algumas notas rápidas sobre alguns filmes que tenho visto, até porque não tenho assim muita coisa para dizer. Começo, se calhar, com o Totally Killer, que é um filme que está na Prime Video. Não é um filme incrível, mas é bastante divertido. Pega no Regresso ao Futuro, na premissa do Regresso ao Futuro, e transforma-o numa espécie de comédia de terror, numa comédia barra slasher de terror. É a história de uma adolescente que viaja no tempo até aos anos 80, uma altura em que um serial killer que nunca foi identificado matou 3 pessoas. Ela sabe onde aconteceram os crimes e vai tentar evitá-los, também para tentar evitar a morte da mãe dela, uns anos mais tarde, pelo mesmo serial killer. A ideia dela é descobrir quem ele é para depois impedir que ele volte a matar no futuro. O filme repete então toda aquela premissa do Regresso ao Futuro, de um teenager que viaja no tempo e conhece os próprios pais, também em teenagers, e essa referência é bastante assumida. O Regresso ao Futuro é mencionado muitas vezes, eh, e tem depois algumas variações porreiras que são também assumidas. Por exemplo, no Regresso ao Futuro, o Marty McFly tem de fazer com que os pais fiquem juntos, e aqui ela tem de impedir que os pais fiquem juntos, porque basicamente só é suposto ficarem juntos uns anos mais tarde, depois da universidade. E tem assim várias referências deste género. É um filme com piada, tem algum gore, nada de especialmente memorável. A mecânica das viagens no tempo não faz muito sentido, não é? E contradiz-se internamente em algumas ocasiões, mas de um modo geral não se leva a sério, e acho que isso ajuda-nos a aceitar esses problemas de lógica e a saltar a saltar este tubarão, não é? Como dizem os anglo-saxónicos. Hum, Outro filme que vi foi o Espontâneo, do Brian Duffield, que é o realizador do No One Will Save You. Não sei se viram o episódio da semana passada. Se não viram, vejam, porque foi um episódio muito porreiro, bastante diferente. Durante esse episódio, a Carla, que foi a minha convidada, conseguiu vender uma premissa deste filme, que é basicamente um filme sobre adolescentes que começam inexplicavelmente a explodir, e eu, como pessoa que gosta de coisas destas, fui, obviamente, procurar o filme e ver o filme. Se virem o cartaz do filme, não ficam com uma grande impressão, porque parece uma espécie de comédia romântica teen, mas a verdade é que o filme é muito mais interessante do que isso, e aquele cartaz não lhe faz de todo justiça. Para começar, é um filme que tem uma voz e uma personalidade muito forte. É um daqueles filmes que quebram constantemente a quarta parede e que falam constantemente connosco. E lá está, podia dar-se o caso de se tornar irritante, porque quando este tipo de recurso não é bem executado, torna-se irritante. Mas aqui acho que resulta bem, porque é um filme que tem um leque de emoções muito extenso. Tanto temos momentos mais divertidos, temos momentos mais fofos, temos também momentos muito sangrentos e muito intensos, quase de filme de série B, e outros mais introspectivos e contemplativos. É um bocado difícil encontrar uma prateleira onde colocar este filme. Porque lá está, é tudo isto, e além disso consegue fazer uma reflexão muito interessante sobre a perda e sobre o luto, e qual é o nosso lugar no meio disso tudo. Gostei bastante, foi uma boa surpresa, por isso, se puderem, deem-lhe uma oportunidade. Espontâneo, um filme sobre adolescentes que começam espontaneamente a explodir sem sabermos muito bem porquê. Se isto não vos vender o filme, então vocês estão mortos por dentro. Para terminar então esta remessa de Halloween, não podia deixar de falar aqui da minha tradição de Halloween favorita dos últimos
Deixa cá ver. O Hill House é de 2018, por isso, dos últimos 5 anos, que são as séries de terror do Mike Flanagan, que vejo religiosamente em outubro, de há 5 anos para cá. O Mike Flanagan, para quem não sabe, é um realizador que todos os anos produz e escreve, acho que escreve e realiza alguns episódios, pelo menos, não sei se são todos, de uma série de terror diferente para a Netflix. Começou em 2018 com A Maldição do Hill House, que é uma série de terror absolutamente incrível. É provavelmente o meu objeto audiovisual de ficção de terror favorito da última década. Eu gosto mesmo muito da Maldição do Hill House. É mesmo aquele tipo de terror que eu gosto, tipo tenso, bem escrito, muito bem filmado. O Hill House, felizmente, foi muito bem sucedido também, o que levou a Netflix a continuar a encomendar séries de terror ao Mike Flanagan. No ano seguinte, ele fez A Maldição de Bly Manor, que é também interessante, não tão bom como o Hill House, mas é também bastante interessante, sobretudo ao nível cênico. Depois, em 2020, tivemos A Missa da Meia-Noite, o Midnight Mass, que é também uma excelente reflexão sobre a religião, que tem ideias muito boas. No ano passado tivemos provavelmente a mais fraquinha das cinco séries, que é o Midnight Club, o Clube da Meia-Noite. Uh, eu gostei do Midnight Club, vá, não odiei. Para aquilo que era, funcionava bem, mas lá está, era demasiado young adult para aquilo que eu espero do Mike Flanagan. Este ano, então, chegámos à quinta série, que é A Queda da Casa de Usher, baseado livremente num conto do Edgar Allan Poe, mas na verdade, mais do que adaptar um conto, esta série é uma homenagem, é uma grande homenagem à obra do Allan Poe, com objetos e personagens e situações tiradas de vários contos do Allan Poe, aqui misturadas e remixadas numa nova história. Cada episódio, por exemplo, tem um título de um conto do Allan Poe. Tudo isto é metido assim numa história mais geral, que tem um início e um fim, e que lá pelo meio tem portanto, estas situações, estas referências à obra do Allan Poe. A série tem uma estrutura bastante fixa, que fica bastante clara logo no primeiro episódio. É a história de uma família de milionários, os Usher, daí a casa de Usher, não tem nada a ver com o Usher, o cantor. Então é assim uma espécie de Succession. Acho que é impossível escapar à comparação com Succession. Tem um patriarca no topo e depois tem uma série de filhos ambiciosos, ou mais ou menos ambiciosos, vá, à volta dele. Nos primeiros momentos da série sabemos logo que os filhos vão morrer todos, e depois percebemos que é um por episódio, ou seja, essencialmente o grande motivo de interesse de cada episódio é sabermos qual é a personagem que vai morrer nesse episódio e como é que ela vai morrer. Não é uma série de terror como o Hill House, ou seja, tem bons momentos de tensão e alguns sustos bem conseguidos, mas parece-me ser mais uma sátira, até porque a crítica que faz aos ricos e ao capitalismo é bastante óbvia, é muito pouco subtil, mas também não parece estar muito interessado em que seja subtil. Acho que a ideia sempre foi: bora pegar nestes ricos, bora pegar nesta malta detestável e dar-lhe a pior morte que podemos imaginar. E algumas mortes são mesmo muito violentas e bastante explícitas. Eu gostei, eu gosto de quase tudo que o Mike Flanagan faz. Acho que é uma boa série, está bem escrita. Tem já um monólogo que se tornou viral nas redes, um relacionado com o limão. Procurem no YouTube se ainda não viram. E, e está lá aquilo que me fez gostar do Mike Flanagan, aquele domínio dos mecanismos de terror. E não é a melhor série dele, mas é das melhores novas séries que chegaram recentemente à Netflix, por isso, bora aproveitar. Até porque o Mike Flanagan assinou no ano passado um contrato com a Prime Video, ou seja, vai trocar a Netflix pela Prime Video, mas esperemos que as séries continuem a chegar todos os anos, em outubro, porque uma tradição é uma tradição, né? E eu já não consigo viver sem esta tradição de Halloween. Tirando isto, acho que vou ficar por aqui. Acho que já despachei tudo o que é de Halloween. Eu vi mais umas coisas que não são tão interessantes, ou pelo menos não me está a apetecer falar delas, até porque já me esqueci. Já me esqueci do que andei a ver. Ficamos então por aqui
e espero que tenham uma boa semana e vemo-nos para a semana. Até lá.